algo que pode ser tão corriqueiro na nossa história e na nossa vida. E às vezes as pessoas você que está em casa mesmo, pode lidar com isso onde? No seu trabalho, na escola. Existe uma pressão muito grande hoje, talvez pela corrupção em alguns locais de trabalho. Já ouvi isso, pessoas sendo pressionadas porque não cedem aos desejos de outros ou não cedem à corrupção. Eu lembro do meu próprio sogro, ele foi presidente de uma instituição um determinado tempo. E aí o líder dele, na época o chefe, disse assim, olha, você não pode permanecer aqui, porque você está atrapalhando os interesses desse povo. Então, se você não quer roubar, não tem problema, mas não impeça que os outros fiquem ricos. Então, nós vamos te tirar daqui porque você está causando um mal. Dessa função. E ele foi tirado do lugar por ser honesto. E a gente fala, mas que absurdo, que absurdo. Então, às vezes, a corrupção, ela tem uma... Interessante a gente pensar isso, porque a corrupção tem unidade. Né? Ela tem uma rede que ela se encontra e um ajuda o outro a corrupção a gera ser quadrilha, corrupto. né? É uma potestade. É uma quadrilha. É uma potestade. É uma potestade. E, de repente, não estamos espiritualizando, mas isso é um demônio que age. É importante usar o termo potestade, porque a ação da potestade, ela é uma ação de mentalidade, né? A potestade, ela não se apossa, assim, né? Você não fica possuído por uma potestade. A ação dela é muito mais ampla. Ela aplica mentalidades, né? E Mamon é isso, né? Mamon, quando Cristo fala que não é possível seguir a Ele e a Mamon ao mesmo tempo, ele fala dessas questões do dinheiro, do apego, do fazer a qualquer preço, e muitas vezes se constrói todo um mecanismo, toda uma engenharia para sustentar a corrupção, e se você se vê dentro dessa engenharia e se opõe a ela, ou eles fazem uma força para você se corromper, se tornar igual, ou eles então dão um jeito de te retirar. Acho que o desafio do cristão é ser diferente e assumir as consequências. E principalmente do líder cristão. A gente estudando há um tempo atrás sobre o tabernáculo, como é que acontecia o tabernáculo, como é que acontecia depois o templo, o levar o sacrifício ao templo, antes de Jesus vir, o sacrifício substitutivo, a morte substitutiva e Jesus, as pessoas levavam ao templo um animal sem defeito, um carneiro, uma ovelha, um boi, e aqueles que não tinham poderiam comprar uma pombinha à porta do templo. E a gente tem um episódio onde Jesus chega e chuta o pau da barraca, vamos dizer assim, né? Ele chuta aquilo tudo, dizendo e acusando que eles estavam fazendo na casa de Deus um covil de ladrões, comércio. E estudando, eu fiquei encucado com aquele texto. Por que acontecia isso? Porque os pobres vinham, compravam aquela rolinha, o pombinho, entregavam ao sacerdote, e o sacerdote devolvia ao cambista, e ele vendia aquele mesmo animal 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Não, outro exemplo que acontecia, ele criava em casa a pomba, o carneiro, o sacrifício. Quando ele chegava no templo, na hora da vistoria do sacerdote, fala, essa aqui tem uma mancha, ela não pode. Vai lá no mercado e compra. Já tinha todo Aquela esquema, com né? mancha não pode ser sacrificada. Outra coisa, na hora de sacrificar o animal, parte era destinada ao sacerdote, parte ao levita. É uma das coisas mais interessantes assim, que eu já ouvi ligada à corrupção. Tinha desvio das melhores partes da carne, ou seja, a picanha era desviada, não se queimava. Você entende que havia uma mentalidade já de roubar do próprio Deus. Olha que coisa mais interessante. Não deixa de ser, né? A gente Você rouba tá roubando do próprio financeiramente. Deus. Por isso que ele usa lá em Malaquias a expressão. A quem me roubais, os a quem dízimos, me as roubais, vocês ofertas. estão me roubando. Usa a palavra roubar mesmo. Eu não estou lembrado do verso aqui agora direitinho, não, mas a história é o seguinte, Jesus chega uma hora para os fariseus e fala assim, gente, porque eles chegaram junto com os discípulos para comer. Isso. E eles iam comer, aí eles falam assim, por que os seus discípulos não lavam a mão como os costumes que nós temos? Não era lei, era costumes deles. Porque entre eles tinham o costume de lavar a mão, lavar o pé, lavar a cabeça, lavar a cama, lavar tudo. E Jesus fala, vocês lavam os copos e tudo, mas por dentro, uma podridão. E vocês, com isso, pervertem a palavra de Deus. Porque Moisés disse, honrará o teu pai e tua mãe. Mas olha que coisa, o costume judaico, mas se você disser que aquilo que seu pai está te pedindo, uma oferta, uma ajuda, você disser que é corban,
se você falar que isso aqui é consagrado a Deus, você não precisa dar para o seu pai, você está isento. Ou seja, aquilo era para dar para o templo, para os corruptos. Ah, não, nesse caso que você vai dar para a gente, não precisa dar nada para o seu pai. Eles perverteram a lei de Moisés, que é honra o teu pai e tua mãe. Não, nesse caso, já que vocês vão dar para a gente, não precisa cumprir essa regra que Moisés disse não. Porque vocês consagraram para Deus. E consagrar para eles, os fariseus e os escribas e o pessoal todo do templo, lucrava com aquilo. Pois é, mas você sabe que o inconsciente popular dentro da igreja, essa coisa da corrupção, ela já é antiga, já vem desde quando a igreja se uniu, com o Estado. Lá quando em Constantino a igreja se tornou oficial e a coisa já começou a se misturar, de lá para cá a gente vem vendo absurdos acontecendo, a igreja se vendendo, o Estado se vendendo, tudo corrupto e tudo mais. E eu tenho um trecho que eu gosto muito em Tito 1,12, que é um texto interessante, em que ele me chamou muita atenção uma vez, porque ele fala assim, olha, 1,12, um dos seus próprios profetas disse, os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes e glutões preguiçosos. E eu fiquei muito curioso para saber que profeta era esse que falou isso. Que profeta é esse, mano? Eu fui pesquisar, esse profeta chama Epamênides. E ele viveu 600 anos antes de Cristo. E ali Paulo estava escrevendo agora isso para Tito, uns 60, 70 anos depois de Cristo. Ou seja, essa palavra do Epamênides já estava naquela nação ali, na cultura há 700 anos. Inculcada, Estava inculcado. Tanto que o Paulo não adoça a palavra. Olha, um dos seus profetas disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventos preguiçosos. Aquilo já estava encarnado neles. É mais ou menos como no nosso povo brasileiro, muita coisa já está encarnada. E uma delas é a corrupção. Quando o Dom João VI veio para o Brasil, em 1808, ele trouxe uma corte com 60 mil pessoas. Quando nos Estados Unidos, uma corte do mesmo tempo, tinha 1.000 pessoas na corte. No Brasil, tinha 60 mil. Todas essas pessoas alimentadas, cuidadas, tudo pelo Estado. Ele chegou, fundou um Banco do Brasil com 500 réis, e saiu depois de 13 anos para voltar para Portugal, deixando o banco quebrado com a dívida de 229 réis. Ou seja, ele quebrou o banco. Ele quebrou o banco assim estrondosamente. O banco já começou devendo. Aquele homem gastou tudo que o Brasil tinha e não tinha. Um homem corrupto. E ele fez uma corte corrupta, que depois continuou aqui gerando essa corrupção. Quando a abolição da escravatura chega em 1888, a gente vê que os negros estavam livres, mas os brancos não sabiam fazer o trabalho. Então, vem a corrupção, começa aquelas negociatas ali para tentar. Né? Não, porque eu não sei fazer o trabalho, mas quem sabe por comida e casa você volta a trabalhar comigo aqui, ou então por esse salário, aí o negro não tinha trabalho, não tinha para onde ir, não, então ele ficava ali mesmo, e a coisa começa, aquela corrupção, vem o malandro, e aí vem as artes, que no final do século XVIII, início do XIX, 1900 e pouquinho, a gente começa com a história do malandro no Brasil. E você vê caras como Moreira da Silva, como o próprio Noel Rosa, que imprime no inconsciente popular, através das músicas, a corrupção do nosso povo e exalta. Ele glamoriza e até exalta isso, glamoriza isso, coloca isso numa situação, num pedestal, num holofote maior. Agora, a palavra esperto virou adjetivo, né? Virou Vê se pode. Agora, eu creio que a gente já fez um bom raio-x da corrupção no nosso país. Acho que seria interessante a gente levantar aqui de uma forma bem prática, né, para o nosso telespectador, o que ele precisa fazer para não cair na armadilha da corrupção. O que ele precisa fazer para não se corromper. Eu vejo que uma das coisas mais importantes está aqui em Provérbios 4, 23. Quando, escrevendo Provérbios aqui, diz assim,
Guarda com toda diligência, na minha tradução, né? O teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias vai falar, mais enganoso do que todas as coisas é o coração. Foge dele. E tudo, quando o Fernando estava dizendo no início, tudo começa aqui, ó, no coração. A cobiça vem no coração, o desejo vem no coração, então guarda o coração. E aí medir o coração. Quem pode esquadrinhar esse coração? Quem pode sondar esse coração? Só Deus. Só Deus através do Espírito Santo. Então é a pessoa no exercício devocional de renovação da sua própria mente a cada dia, buscando conhecer a si mesmo. Como é que eu estou, Senhor? Me mostra. Como é que foram os meus desejos ontem? Então você fala aí de que realmente a pessoa precisa tomar uma iniciativa de mudar e tudo mais. Mas você vê que na sequência desse texto que eu li de Tito, o Paulo começa a partir do capítulo 2 a dizer para cada uma das pessoas daquela sociedade como elas deveriam agir. Né? Ele falando assim para o Tito, Tito, então, olha, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Começa a ensinar isso para eles. Aí ele começa com os velhos. Exorta os velhos para que sejam equilibrados. Você quer fugir da corrupção? Seja equilibrado, seja respeitável, sóbrio, sadio na fé, no amor e na constância. Aí ele fala para as mulheres. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. E aí, para quê? Para que elas ensinem outras mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. E agora ele fala para os jovens. E Tito, exorta também os jovens para que sejam equilibrados, que a sua conduta seja exemplar em tudo, na doutrina, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado. E ele ainda vai mais longe. Exorta os servos. Servos, olha como que vocês devem ser. Submissos aos seus senhores, em tudo, agradando sem reclamar, que não furtem. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então está aqui, Tito 2, exortações de como a gente vai lavar essa corrupção da nossa vida, lavar essa corrupção Bíblia, da não nossa... tem como. É Bíblia, não Bíblia. dá para a gente correr.